Júlia era uma médica muito dedicada na profissão, casada com Joaquim, um homem atencioso, e mãe do pequeno Bernardo de 8 anos. Ela parecia ter uma vida tranquila e harmoniosa, mas por trás dessa fachada de perfeição, havia algo que a consumia por dentro. O que parecia ser uma simples fuga momentânea, logo se transformou em um hábito diário, algo que ela não conseguia mais controlar. Eu sou o Dr. Marcos Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar do dia que eu descobri que minha colega médica casada dormia com todos os seus pacientes. Acompanhe a história para entender o que aconteceu e o motivo. Os dias foram se tornando cada vez mais difíceis para Júlia. As mentiras começaram a se acumular, e a tensão na sua casa e no seu casamento aumentavam. Joaquim, por mais que estivesse atarefado com o trabalho e a rotina de pai, sentia que algo estava errado. Sua esposa, antes tão presente, agora começava a se atrasar para eventos importantes da vida de Bernardo, como festas e apresentações escolares. Ela inventava desculpas para se ausentar, mas era claro que ela estava cada vez mais distante, fisicamente e emocionalmente. O pior de tudo era que, apesar de perceber que algo estava se passando, Júlia não conseguia parar. Sua rotina, que antes girava em torno da família e da profissão, agora estava dominada por uma necessidade crescente de escapar para o apartamento. E foi aí que o impacto começou a ser sentido de forma irreversível. A desconfiança no casamento, a ausência na vida do filho, e a sensação de estar perdendo tudo para algo que ela nem sabia explicar. Eu sempre fui muito amigo de Joaquim, um colega de longa data. Conhecia a família dele como ninguém, e ele, por sua vez, confiava em mim completamente. Mas uma noite, algo que eu nunca imaginei aconteceu. Joaquim me ligou. Sua voz estava tensa, e ele me contou que algo estava estranho com a Júlia, sua esposa. Ela estava chegando tarde em casa, com desculpas cada vez mais esfarrapadas. A desconfiança dele crescia, mas ele não queria tirar conclusões precipitadas. Achei que ele estava apenas preocupado demais, mas quando ele começou a citar outros sinais, fiquei com a pulga atrás da orelha. Ele falou sobre mensagens apagadas, ligações recusadas, e até aquele comportamento que a gente sente quando a pessoa está escondendo algo. Eu, no começo, tentei acalmá-lo. Disse que talvez fosse só um período difícil para ela. Afinal, quem não passa por uma fase mais estressante de vez em quando, né? Mas, com o tempo, os sinais não mentiam. Algo de muito errado estava acontecendo. E, como amigo, eu sabia que precisava ajudar a descobrir o que estava por trás disso. Mas a grande virada foi quando Joaquim tomou uma decisão que ninguém esperava. Joaquim decidiu investigar sozinho. A curiosidade e, ao mesmo tempo, a angústia tomaram conta dele. Quando ele começou a juntar as peças, as descobertas que fez mudaram tudo. Não imaginava que o que ele encontraria seria tão devastador para a família deles. O pior ainda estava por vir. E eu, como médico, nunca imaginei que esse caso ia me envolver de forma tão profunda. O que ele descobriu não tinha volta. E aqui é onde a história começa a se transformar de uma simples preocupação em um pesadelo. A festa de aniversário de 9 anos do filho de Joaquim deveria ser um momento de celebração e alegria. Mas para a Júlia, foi o início de uma descoberta que mudaria tudo. Enquanto ela e Joaquim estavam no meio dos parabéns, com sorrisos e gestos de carinho, ninguém sabia que Paulo, um amigo íntimo de Joaquim, estava prestes a aparecer. Quando Paulo chegou, ele olhou ao redor e, de longe, viu o casal trocando um selinho afetuoso após os parabéns. Ele ficou imóvel por um momento, com os olhos arregalados tentando entender o que estava acontecendo. Se aproximou com a expressão em choque e me perguntou, com um tom cauteloso, se ela era a esposa de Joaquim. Eu disse que sim, que eles eram casados há 14 anos. Nesse momento, vi o rosto de Paulo mudar completamente. Ele começou a suar frio, visivelmente abalado. Algo estava errado, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Preocupado com sua reação, eu o chamei para um canto mais afastado da festa, com lágrimas nos olhos. Paulo, aos poucos, começou a contar tudo o que havia acontecido. Ele e Júlia haviam se envolvido em um caso semanas antes, durante uma consulta médica em que ela, como de costume, usou seu charme para te seduzir. Enquanto ele falava, algo dentro de mim dizia que algo mais estava prestes a acontecer. Quando Júlia viu Paulo na festa, não conseguiu controlar a onda de pânico que tomou conta de seu corpo. A situação foi tão intensa que ela desmaiou ali mesmo na sala. Rapidamente, levamos Júlia para o hospital. Joaquim, ainda sem entender o que estava acontecendo, perguntou para Paulo o que tinha acontecido. Foi quando Paulo, na sala de espera do hospital, revelou tudo para Joaquim. A dor no olhar de Paulo era inconfundível, mas também havia uma perplexidade misturada com um sentimento de impotência e muita tristeza. Foi a partir desse momento que Júlia, para tentar salvar seu casamento, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Começou a fazer terapia. Na terapia, Júlia começou a se abrir,
mas a dor de encarar a verdade parecia ser ainda maior do que ela imaginava. O psiquiatra logo percebeu que o comportamento de Julia não era apenas uma questão de traição, mas de algo muito mais profundo e perturbador. Ela admitiu que seu casamento com Joaquim não lhe dava mais prazer, que ela o via apenas como uma figura ao seu lado, sem qualquer conexão emocional real. Para ela, seus pacientes eram apenas uma forma de satisfazer desejos sexuais, e ela não parecia entender a gravidade de suas ações. O psiquiatra, diante de seu relato, viu sinais claros de um transtorno mental. Julia não demonstrava arrependimento nem remorso pelas escolhas que ela fez, o que tornava seu quadro ainda mais complexo. Ela parecia completamente desconectada de seus próprios sentimentos e da dor que tinha causado a Joaquim e as outras pessoas ao seu redor. Ela estava mais focada em buscar formas de prazer imediato do que em curar a relação, ou, pelo menos, tentar. A situação de Julia foi se tornando mais pública, e logo o caso caiu nas redes sociais e nos jornais. A revelação de seu comportamento e a falta de empatia com os outros foi devastadora, não apenas para sua vida pessoal, mas para sua carreira. Com a grande repercussão do caso, Julia acabou perdendo sua licença médica, uma consequência inevitável após a exposição de suas ações e o impacto psicológico em seus pacientes. Após um longo processo de terapia e muitas conversas, Joaquim, movido pelo desejo de salvar sua família, decidiu perdoar Julia. Ele entendeu que a recuperação de Julia não seria fácil e que seria um longo caminho, mas ele estava disposto a tentar. A decisão de dar uma segunda chance a ela não foi tomada de forma leviana. Foi uma escolha feita no coração, apesar de todas as feridas ainda abertas. Eles se mudaram para Balneário, longe do caos e da exposição. Talvez o afastamento da vida anterior fosse o que ambos precisavam para reconstruir a confiança. Lá, em um novo ambiente, Julia e Joaquim começaram uma nova fase. Para a surpresa de ambos, Julia engravidou e deu à luz 2 filhos gêmeos. A chegada dos filhos trouxe um novo propósito para sua vida e, embora a recuperação de Julia fosse lenta e difícil, o carinho e a nova responsabilidade pareciam ajudar a Julia a manter foco. Por mais que os filhos fossem a alegria da casa e que a vida estivesse aos poucos retomando um equilíbrio, Joaquim não conseguia se livrar da desconfiança que agora o consumia. Mesmo com a mudança, com a nova vida e a tentativa de recomeço, ele percebeu que Julia saía com frequência, sem dar explicações claras sobre os motivos. Ele sabia que o processo de cura seria longo, mas a ideia de ser enganado novamente sempre pairava em sua mente. Joaquim temia que, apesar de todas as promessas, Julia pudesse estar se perdendo novamente, e isso fazia questionar cada gesto dela. Uma dessas saídas de Julia sem explicação deixou Joaquim ainda mais desconfiado. Ele sentiu algo estranho em seu coração, como se estivesse sendo levado a um precipício emocional. A sensação de insegurança e a desconfiança se tornaram insuportáveis, e ele decidiu agir de uma maneira que não havia feito antes. Ele a seguiu. Julia, aparentemente, não estava preocupada com a vigilância de Joaquim, ou talvez não percebesse que ele a estava acompanhando. Ele a seguiu até um prédio, onde, para sua surpresa e horror, ela subiu até o telhado. Joaquim, com o coração acelerado, correu para o local, sentindo uma ansiedade crescente. Quando chegou lá, viu Julia sozinha, encostada na beirada, com o olhar perdido no horizonte. O que ele não imaginava era que ela estava, naquele momento, lutando contra os próprios demônios internos, tentando encontrar coragem para dar um fim à dor que sentia. A angústia, a pressão e a solidão haviam chegado a um ponto extremo. Joaquim, sem pensar, correu até ela, e com um grito, puxou-a para trás. A sensação de alívio e desespero ao mesmo tempo tomou conta dele. Com lágrimas nos olhos, ele pediu, entre soluços, para que ela não fizesse aquilo, que não a perdesse daquela forma. Ele finalmente compreendeu a profundidade do sofrimento de Julia e, apesar das dúvidas persistentes, uma parte dele ainda queria lutar por ela e pela família. Julia estava surpresa pela ação de Joaquim. Não sabia o que fazer. Ela olhou para ele, sem palavras, como se, finalmente, estivesse enxergando a realidade da situação. Ela não conseguia explicar a dor que estava sentindo e por que havia chegado àquele ponto. Ela se sentia perdida. E pela primeira vez, em muito tempo, o silêncio foi a resposta que ela encontrou. Após o episódio dramático no telhado, Julia passou a perceber a gravidade de sua situação. Ela havia chegado a um ponto em que parecia não haver saída, mas o gesto de Joaquim a acordou para a realidade. O que ela não sabia era que esse momento seria um divisor de águas em sua vida. Julia começou a se abrir mais com a terapia, revelando o quanto suas feridas internas a haviam consumido ao longo dos anos. A culpa, a vergonha e a dor começaram a se tornar mais palpáveis, e pela primeira vez, ela se permitiu enxergar o quanto suas ações não afetaram apenas a ela, mas também a todos ao seu redor,
especialmente seus filhos. Ela estava finalmente entendendo que para reconstruir seu casamento e sua vida, ela precisava lidar com seus traumas de uma maneira mais profunda e sincera. O processo de autoconhecimento foi doloroso, mas necessário. Julia começou a procurar maneiras de enfrentar seus medos e traumas de infância que haviam sido ignorados por tanto tempo. A terapia, que antes parecia apenas uma formalidade, tornou-se seu refúgio, e com o tempo, ela passou a entender que o perdão não era apenas algo que ela precisaria receber de Joaquim, mas também de si mesma. Com o tempo, o relacionamento de Julia e Joaquim começou a se fortalecer, mas não sem desafios. A desconfiança de Joaquim nunca desapareceu completamente, e a cada novo passo em frente, surgiam dúvidas e inseguranças. Ao longo dos anos, os dois continuaram a trabalhar juntos, em terapia e na vida cotidiana, tentando reconstruir algo que antes parecia irreparável. O perdão de Joaquim não significou esquecimento, mas sim um compromisso com a mudança. Ele sabia que o processo de recuperação seria longo, mas estava determinado a tentar. Após a tentativa de suicídio, Julia começou a perceber a gravidade de sua situação, não apenas física, mas também emocional. Com o apoio de Joaquim, se dedicou à terapia. Apesar de sua recuperação ser lenta e cheia de desafios, o relacionamento deles passou a ser mais forte, mesmo existindo desconfianças persistentes por parte de Joaquim. Julia, por mais que tenha tentado entender seus próprios sentimentos e se redimir, não conseguiu explicar completamente o que havia dentro de si. Nem os profissionais, nem a ciência conseguiram diagnosticar ao certo o que havia causado seu comportamento, deixando o problema psicológico dela envolto em mistério. Mesmo assim, ela seguiu em frente, buscando reconstruir sua vida e reconquistar a confiança de Joaquim. A jornada de Julia e Joaquim não é de um final perfeito, mas sim de aprendizado, paciência e amor inabalável. A história deles é uma prova de que, mesmo sem entender completamente os mistérios da mente humana, é possível encontrar forças para recomeçar e seguir em frente. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a sua opinião. O que você acha que aconteceu com a Julia?